A graça e a paz, amados pastores. Vamos aqui para o capítulo 14, é o último capítulo dessa parte conceitual, de uma forma geral, do Novo Testamento. Aí, a partir daqui ele vai começar a tratar os livros e as cartas de uma forma mais particular. Ele vai falar agora sobre a escatologia. É um capítulo um pouco, digamos assim, grande, mas comparado com os que nós já vimos, mas tem poucas novidades ou poucas coisas que podem ser cobradas em prova. Primeiro conceito que a gente tem que ter, que o povo hebreu, o Antigo Testamento, ele tinha ideia que o espírito humano, né, a alma, ele existia após a morte, ele continuava a existir como uma forma, como se fosse uma sombra, né? Como se fosse, porque ele dizia o seguinte, o Antigo Testamento: quando as pessoas morrem, ela deixa de viver porque a vida só existe em Deus, mas ela também não desaparece, ela não acaba, ela não extingue. Então ela tem como se fosse uma vida mediana ali, uma espécie de uma sombra, né? E ele fala também que a ideia do Antigo Testamento é que o céu, né, que é o estado dos mortos, é um lugar tanto para os justos como para os injustos, né? Então a gente tem que ter essa ideia, né? Que para eles essa ideia era tanto do justo como dos injustos, né? Então, de acordo com o Antigo Testamento, o céu era esse lugar. A gente vê isso naquela passagem do rico e do Lázaro, né? Que para lá, essa passagem, ela não está falando do rico e do Lázaro, ela está falando dos 5 irmãos do rico que ficaram, que mesmo por intervenção divina, de um milagre, eles não escutariam a mensagem do reino, salvo se não fosse pelos profetas, ou seja, pela lei, pelo anúncio, pela anunciação, né? Então, para ele, essa passagem, ela não está querendo mostrar aqui como é o lugar intermediário, como é o céu, como é o inferno, e sim mostrar a pregação, a anunciação, né? Aí ele vai falar sobre a ressurreição, tá? Que Jesus, ele declarou que nós seremos semelhantes aos anjos e não iguais aos anjos, tá? Então isso é uma pergunta que pode ser cobrada. Ele pode colocar, se Led afirma que na ressurreição nós seremos iguais, não, nós seremos semelhantes aos anjos, né? Mas semelhantes em que forma? Na aparência? Não, para lá nós seremos semelhantes pelo fato de não mais experimentarmos a morte. Esse é o fato. Nós seremos semelhantes aos anjos. Em que aspecto? Os anjos não morrem e nós, a partir de então, nós não morreremos mais. Isso é a ideia da ressurreição. E a ideia do inferno. A palavra no Antigo Testamento, no Novo Testamento, melhor dizendo, a palavra do Novo Testamento para inferno é Geena, né? Ou Gena, né? Como alguns preferirem. E vem do hebraico, e essa palavra, ela significava, né, um vale situado ali ao sul de Jerusalém, né, onde era feito sacrifício a Moloque, né, nos dias ali do rei Manassés. Então aquele local, aquele vale que fazia sacrifício a Moloque, foi chamado de Gena, né, ou Gena, né. Aí ele usou essa palavra emprestada para se referir ao inferno, né, ao lugar de tormento, né. Os evangélicos, ele anuncia essa escatologia, né? E ali, principalmente quando Jesus vai falar ali no Monte das Oliveiras, ali respondendo as perguntas dos fariseus, então ele anuncia que haverá um reino eterno, né? Aí isso aqui é importante, ó. Coloca aí um destaque aí, né? Sobre isso, porque já caiu na prova em anos anteriores sobre qual era a ideia de Isaías sobre o dia do Senhor. E aqui lá ele traz a ideia de Amós, de Isaías e de Sofonias sobre a ideia do grande dia do Senhor anunciado lá no Monte das Oliveiras em resposta aos fariseus. Para Amós, o que é o dia do Senhor? Para Amós, o dia do Senhor é tanto um evento histórico quanto escatológico, tá? Para Isaías, o dia do Senhor é um dia histórico da visitação sobre a Babilônia, né? Como se fosse o dia escatológico do Senhor. Então Isaías faz uma comparação com um dia histórico
do Senhor na Babilônia, como o dia escatológico que nós estamos aguardando. Já Sofonias descreve o dia do Senhor como desastre histórico na mão de um inimigo cujo nome não é mencionado. Então, Sofonias ele dá duas ideias. Uma é isso, é um fato histórico, na mão de um inimigo que ele não diz quem é esse inimigo, que vai vir para destruir. E o outro momento, ele descreve em termos de uma destruição mundial, de uma catástrofe mundial, na qual todas as criaturas serão varridas da face da terra. Então, são essas ideias de Amós, Isaías e Sofonias. Amós ele tinha a ideia de um evento histórico, Isaías ele compara esse evento escatológico com o dia da ira de Deus sobre a Babilônia, e Sofonias ele tem duas visões. Uma visão é uma visão histórica onde um inimigo vai guerrear contra a nação eleita, e o outro é uma catástrofe mundial da qual vai ser varrida todos os habitantes da terra, né? E qual é a perspectiva do Novo Testamento sobre esse grande dia do Senhor, né? Esses textos eles precisam ser interpretados como uma profecia da presente missão mundial de Deus, né? Sobre a esperança escatológica de Deus, sobre a vinda messiânica de Cristo, né? Aí ele vai falar, ele vai mostrar essa passagem aqui, e ele vai explicar que quando Cristo ele fala, traz a tua cruz e siga-me para esse grande dia, essa cruz não é um fardo, né? Por contrário, ele é um instrumento da morte, né? Tomar a cruz significa estar disposto a sofrer por Jesus. A morte como Marte, né? É um nexo entre o sofrimento e a participação na comunidade do Filho do Homem, né? Ou seja, a gente às vezes fala assim, essa mulher é minha cruz, essa é minha cruz, só que as pessoas não entendem, a cruz é algo bom. Tomar a cruz é fazer parte da comunidade de Cristo, né? Fazer parte desse sofrimento de Cristo, né? Deixa eu ver mais aqui alguma coisa aqui que pode ser cobrado na prova. Pois é, aí no fim dos tempos o reino de Deus virá e reivindicará o seu povo, né? Então para lá é isso, né? A vinda do reino é isso. É onde Jesus vai vir para reivindicar, para tomar para si de maneira definitiva a sua igreja. Aí ele vai falar sobre o juízo, né? A base de julgamento será o modo pelo qual as nações trataram os irmãos de Jesus, né? Então ali vai ter o momento do juízo de Deus, né? Aí, aqui ele não entra ainda no fato desse juízo ser antes, durante ou após o milênio. Isso aqui ele vai tratar quando for falar sobre o livro de Apocalipse, né? Aí aqui é bom você anotar também. Sobre essa vinda do reino, a Bíblia fala três perspectivas. E sempre tem que ter ideia, gente, que uma não exclui a outra. Segundo Lade, as três comungam, se conjugam. Qual é a visão que nós temos que ter do reino de Deus, da vinda do reino de Deus, do arrebatamento? Primeiro, é a iminência, ou seja, Jesus pode vir a qualquer hora. Talvez eu nem termine de gravar esse vídeo, talvez você nem termine de assistir esse vídeo, né? Jesus pode vir a qualquer hora. Então essa é a iminência, é a urgência, é a pressa, né? O outro fator é a demora. No mesmo momento que o evangélico diz que Jesus pode vir a qualquer momento, ele também enfatiza a demora em lugar da iminência, né? Quando ele fala em Marcos 13:7, né? Que ele fala que o evangelho precisa ser primeiramente pregado a todas as nações. Quando Lucas fala da parábola ali de um nobre que partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e mais tarde regressa porque o povo supõe que logo... Então Jesus mostra isso, ó, eu posso vir a qualquer momento, mas calma, porque isso vai demorar, vai ter alguns anúncios, alguns acontecimentos, alguns fatos ainda vão acontecer. Então a gente tem que estar sempre aguardando a volta de Cristo, mas sabendo que ela pode demorar, né? Para a gente não criar aquela frustração, não vou ser pai, porque Jesus pode voltar, e o que foi que eu fiz? Eu não vou investir aqui no negócio, eu não vou investir no concurso, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Não, a gente tem que estar aguardando a volta de Cristo, mas a própria Escritura fala que esse fato pode
demorar. Ele fala isso até em Lucas, capítulo 18 ali, né? Quando ele fala que a demora está presente na parábola do juiz iníquo, né? Fala também ali em Mateus 25 sobre a demora do noivo. O noivo demorou tanto que as virgens que não estavam prudentes, foi isso que dormiu, né? Quando acordou assustada, cadê minha lâmpada, cadê o azeite, apagou, vamos correr, né? Então ele fala sobre isso. E o último aspecto é a incerteza. Eu decorei isso como id com i, né? Id, né? Iminência, demora e incerteza. Qual é essa incerteza, gente? Ligando que a etimologia dessa palavra incerteza aqui usada é no fato que ninguém sabe a data que Jesus vai vir. Não tem como eu profetizar, não tem como eu fazer um estudo, não tem como eu fazer um cálculo, fazer aqui um cálculo cabalístico, Jesus vai voltar tal dia, tal hora, não tem, entendeu? A nota mais forte é de incerteza quanto ao tempo da vinda de Cristo. Aí aqui ele vai mostrar várias passagens, vigiais porque não sabeis a hora nem o dia, e assim por diante, né? Então a incerteza quanto ao tempo da volta de Cristo, né, da parousia, significa que as pessoas devem estar espiritualmente despertas e prontas para encontrar o Senhor em qualquer ocasião que Ele venha, né? Então é essa ideia que nós temos que ter, né? Aí ele vai falar que vai falar ali de Cuma, né? Eu tenho até ter um livro aqui de Cuma, aqui, né? Aqui é de Múltipla, né? Teologia da Esperança. Mas ele vai falar ali que para Cuma Jesus ele errou, né? Uma visão ali mais iluminista, ele errou quanto ao aspecto do reino, do tempo, mas na verdade não foi isso. É que Jesus realmente quis mostrar a iminência e a demora, entendeu? Junto com a incerteza. Para Cuma não, Jesus ele errou, para Cuma, para alguns teóricos iluministas, que ele cita aqui, mas você tem que ter só ideia isso, né? Que quando falar de algum escritor iluminista, ele traz a ideia seguinte: Jesus falou, ó, eu estou vindo, eu estou chegando, o reino de Deus está vindo, o reino de Deus está vindo. Quando ele viu que isso não ia acontecer, que as pessoas não iam se revoltar contra Roma, aí ele mudou o discurso, ele fala, não, na verdade eu vou demorar, vai vir ainda depois, tal. É assim que os iluministas interpretam, né? Jesus ele mudou o discurso, mas na verdade não foi isso. Ele quis mostrar que poderia ser a qualquer momento, mas que a gente não vivesse nessa urgência. Aí depois ele vai falar ali o que o significado da iminência traz para a nossa vida, né, para as escrituras, e aí termina ali o capítulo 14, exatamente, encerramos aqui, e aí daqui a pouco nós vamos falar sobre os próximos capítulos, tá? Deixa aqui o meu abraço, até o nosso próximo encontro.